que o presidente Donald Trump resolveu que todas as escolas de estudantes internacionais terão que estar de forma presencial, dando aula de forma presencial para os alunos, senão os alunos vão perder o visto. Eu estou com o Jonathan aqui, né? A gente já se cumprimentou ali, né? Daquele jeito. Seja bem-vindo, viu, Jonathan? Obrigado. O Jonathan, ele é da USLing, tá? E ele vai conversar com a gente justamente para tirar essa dúvida. O Jonathan não é brasileiro, mas ele fala bem o português, porque ele tem né? Você passou um tempo lá no Brasil, eu né, moro Jonathan? 2 anos no Brasil. Você ficou 2 anos lá fazendo missão? Isso. É normal aqui nos Estados Unidos. Aqui no estado de Utah, a coisa mais normal é você ver, seja hispano e americano, principalmente, falando português. É verdade. Né? E o português, às vezes, é melhor que o nosso. Eu falo um monte de absurdos, muitas vezes, confesso para você. Mas, Jonathan, vamos começar. Eu acho que é o mais importante da gente falar. Tá? A USLing... E para as pessoas entenderem, todas as escolas, na realidade, começam o semestre agora a partir de agosto ou setembro. Qual é o caso da USLing? Começa quando? A USLing vai começar dia 8 de setembro, exatamente. 8 de setembro. Isso. Então começa realmente o ano letivo dia 8 de setembro, que seria o semestre agora, né? Correto. Aí é justamente a data em que o presidente pede para que as escolas voltem com as aulas presenciais, é isso? Isso. Vai ter algumas escolas que talvez elas não vão voltar. Mas se aquela escola não volta, os estudantes internacionais vão ter que se transferir numa escola que esteja aulas presenciais, no caso, né? Então, e no caso a USLing está em que situação? Como é que a Narine resolveu isso daí junto com o Jason? Como é que ficou a história? Tá, perfeito. Então, na verdade, na USLing, uma coisa muito boa é que esse comunicado que a ICE fez nessa semana a respeito de voltar às aulas presenciais é uma coisa que não afeta os estudantes da USLing. Uhum. Porque a gente já estava planejando isso, né? Então, as aulas vão começar dia 8 de setembro, 100% presenciais de novo, e a gente vai tomar todas as precauções e medidas necessárias com toda a situação do Covid-19. Como, por exemplo, porque a gente já sabe, eu já tinha feito uma matéria lá, inclusive, mostrando que antes mesmo de suspender as aulas, já tinha toda a preocupação com álcool em gel, já tinha o álcool em gel disponível nas salas de aula, só não existia a situação da máscara porque ninguém realmente tinha essa orientação de usar a máscara o tempo todo. Sim. Mas o que vai ser colocado de extra nessa situação, Jonathan? Então, as máscaras vão ser obrigadas, agora as aulas vão ter menos alunos também. Uhum. A gente provavelmente vai disponibilizar mais horários também para os estudantes. Uhum. Além disso, também a escola vai ter termômetro. Todo estudante, antes de entrar na aula, vai ter que medir a temperatura deles. Vocês vão ter esse protocolo na entrada da escola? Na entrada da escola. Também todo estudante ele vai ter que baixar um aplicativo que chama Utah Healthy Together App. Isso é novo. Então, todo estudante vai baixar aquele aplicativo e o aplicativo faz uma série de perguntas simples para ver se aquela pessoa tem que fazer o teste do Covid ou não tem que fazer, e dependendo do que aquele teste falar, a pessoa também vai conseguir entrar na aula. Agora, Jonathan, deixa eu aproveitar, até acho que é uma dúvida de muita gente, os professores serão testados, o staff será testado, como é que vai funcionar isso antes de começarem as aulas? Sim. Todo mundo que entrar na escola vai ser testado, desde a dona da escola até os estudantes. Se for necessário, se for então, necessário, correto. No caso, o staff seria meio que obrigatório, porque vão estar sempre com essa situação com os alunos. Uma outra dúvida que eu acho que é importante. O consulado está fechado. Tem gente que já teve o visto aprovado. Sim. Aí a gente tem uma outra situação. Quem está com o consulado fechado, já foi emitido o I-20. Sim. Qual é o procedimento para quem já tem o I-20 e está com o consulado fechado e ainda não tem o visto? Então, parte daquele comunicado que a ICE fez fala que a escola vai ter que especificar que realmente as aulas vão voltar presenciais. Então, todos os I-20s vão ter que ser emitidos novamente. Uhum. Desde os estudantes aqui até os estudantes que estão por vir, com aquela especificação de que a USLing vai ter as aulas presenciais. Então, vocês vão emitir esses I-20s, vocês vão emitir e sem custo para ninguém. Sem custo pra ninguém. É porque vai ser praticamente uma renovação, Sim, é isso? Isso mesmo. Tá.
Então, gente, não tem mais essa preocupação com a questão do I-20, tá? Muita gente estava perguntando já estava com dúvida. Eu imagino que isso deve ser um protocolo normal. E se a escola que você está estudando está cobrando pela reemissão do seu I-20, dá uma bicuda nessa escola sua aí, meu amigo. Que isso é um crime, tá? Numa situação como essa. Vem para a US Link, tá? Aliás, essa é a outra pergunta. Taxas. Quais são as taxas que serão cobradas nesse período agora? Bom, a aplicação agora no semestre de verão sigue sendo de graça. Isso é uma coisa muito boa. Realmente a única taxa que os estudantes estão pagando é a taxa de SEVIS, que, como muitos sabem, é a taxa da imigração. Sim. Todo estudante paga, mas a aplicação na US Link está sendo de graça. O material nesse semestre está sendo de graça e para os estudantes que estão vindo, também a gente vai continuar postando alguns outros benefícios no futuro. Depende do mês, você vai ter essa situação então. Bom, gente, é assim, na realidade, o que a gente tem que prestar bastante atenção, né, é que é o seguinte. Vai ter aula presencial. Primeiro, já vou até dizer, na realidade, até a Narine, ela falou assim, ó, eu não sou muito a favor disso. A Narine é a boss. Até um abraço para a Narine, não sei como é que ela... Depois você vai ter que traduzir o vídeo todinho para ela. Sim, sim. Mas assim, ela não está muito feliz com essa história. Eu imagino que nenhum dono de escola esteja feliz, por mais que reflita diretamente no retorno às aulas, dinheiro entrando, caixa movimentando. Ninguém está pensando no dinheiro agora. As pessoas estão pensando na segurança das pessoas. E isso foi um golpe muito baixo que fizeram com as escolas e com os colégios, né, com as faculdades de alunos internacionais. Serão tomadas todas as medidas cabíveis a respeito dos protocolos de segurança. Álcool em gel. Tem uma coisa, a desinfecção também vai ser feita constantemente na sala? Como é que vai funcionar isso? A gente adquiriu um novo equipamento para fazer a desinfecção de todas as salas todo dia depois das aulas. Entendi. Então, realmente isso é uma coisa para garantir a segurança dos estudantes, do staff, porque é o que todo mundo quer, né? Que bom. Então a gente fica feliz principalmente de saber disso. Deixa eu aproveitar aqui para ver se eu tenho alguma pergunta chegando aqui. Se tiver pergunta, você vai mandando para mim e a gente vai fazendo aqui. Uma dúvida que eu acho que todo mundo tem para vir para cá agora, já tenho visto, né? Já tenho visto. Eu posso ir para um outro país que me aceite, fico com os 14 dias lá e posso vir para cá porque eu tenho esse visto válido para estudar na US Link? Pode, mas ainda assim é muito provável que o oficial na imigração ele recomende para você no momento da entrada fazer aquela quarentena de 14 dias até ir realmente para a aula. E aproveitar para falar um pouco sobre isso, estudantes que tenham que fazer isso não vai ter nenhum problema se eles vão perder uma semana de aulas e eles tiverem a documentação, a entrada deles, não vai ter nenhum problema quanto a isso. Que é aquela situação de você ter falta e daí você perdeu o seu visto. Combinar? Que daí não casa, né? Vamos combinar? Exatamente. Não dá muito certo. O Natan está perguntando qual que é o valor dessa escola. Na lata, assim. Na lata. E aí? O valor do semestre é $1.600, que você pode parcelar até 4 vezes, ficando as mensalidades de 400. Entendi. E o que precisa para comprovar? Quanto que a pessoa precisa para comprovar para vir para cá, o Jonathan? Então a pessoa vai precisar comprovar por semestre $3.175. O F1? O F1. Mais 1.000 por dependente. Que para os que não souberem, o dependente é esposo e filhos. Então cada filho é milão. Cada esposa que você tiver, se tiver mais que uma esposa, você tá roubado, amigo. Porque daí cada cabeça é $1.000 a mais. E daí você tem esse valor de 3.175. Que é o valor que tem que estar na conta para o I-20. Isso. E claro que a pessoa tem que ter um perfil interessante para depois para entrevista no F1. Correto. Para entrevista lá no consulado. Não é assim também. Você tem um I-20, não quer dizer que você está com o seu visto garantido. E aí, falo para você. Primeiro, você tem toda a orientação da escola. A escola vai te orientar como fazer, tudo certinho.
E a gente tem o nosso serviço também que pode te ajudar com a mentoria para você fazer a sua entrevista lá. E aí é uma outra história que você entra em contato com a gente através do meu canal no YouTube. Já fazendo meu merchan aqui. Mas aí é o seguinte, olha só, não é muita coisa se você for pensar. Tá? Não é muita coisa se você for pensar. E vale a pena. O que está pegando agora é que o consulado está fechado. A gente tem a última data que é agora dia 31 de julho, mas vai saber se vai abrir. São Paulo está melhorando. Pode ser que de repente um consulado abra, mas e o resto? Mas daí está fechada a fronteira, não tem como vir para cá. É verdade. Né? Eu realmente fico meio sem saber. Né? Olha só. Caso os consulados não reabram no Brasil até o próximo semestre, a escola renova o I-20 para o próximo semestre? Porque vai ser feita essa renovação agora. Aí vocês fazem a próxima renovação também? Sim, com certeza. Basicamente, o suporte que a escola está dando com todos os estudantes que estão ficando atrasados por causa do consulado, da viagem, das fronteiras, a gente tem certa flexibilidade com a questão das datas do I-20. Então, se, por exemplo, aquela pessoa consegue vir no meio do semestre, a gente não vai ter problema de só emitir o novo I-20 com uma data no meio do semestre, só para que aquele estudante consiga vir o mais rápido possível. Entendi. Tá. Como vai funcionar a renovação do I-20? É a mesma pergunta. Sim. Né? Então é o seguinte, deixa eu aproveitar, eu vou fazer uma outra pergunta que eu acho que é muito importante. Chegando aqui, né? A pessoa precisa morar. Tua experiência que mora aqui, é barato morar em Salt Lake City? Sim. Quanto que se gasta mais ou menos para um quarto, por exemplo? Que é o que a gente aconselha para as pessoas virem para cá para ficar em quartos, né? Sim, correto. Mais ou menos, Jonathan. Varia do lugar. Varia do lugar, varia da área, mas eu falo entre 400 e 600 dólares. Um quarto. Se você quer um quarto privativo, se você quer um privado, quarto isso. só para você Só com pra banheiro, fica só você lá quietinho, tranquilo, entendeu? Agora, se você quer ter não tem problema de estar dividindo o teu banheiro com outras pessoas, você vai pagar lá os seus 400. Se você quer morar em Sandy, por exemplo, você vai pagar um pouquinho menos até, dependendo do lugar. Quer morar no morro? Vai pagar caro, que é o que o Tony paga para morar no morro. Porque quem mora no morro aqui é rico, não é igual no Brasil. Aqui morar no morro é sinônimo de status. O Jonathan mora no morro, é que ele não quer falar. Ele é vizinho do cara da NBA lá, como é que chama? O jogador da NBA que mora aqui? Esqueci o nome dele, né? Mas tem o Michael Jordan tinha casa aqui, né? Casa aliás, aqui, tá vendo? Era teu vizinho? Não. Longe, mora longe. Não mente, não. Olha lá, ó, como que funciona a questão da transferência de escola? Vamos supor que a minha escola não vai ter aula presencial agora. O que a US Link faz? Tá, o estudante tem que fazer a aplicação normalmente e depois que ele faz a aplicação e ele é aceito, a gente faz todo o processo com a outra escola ou com a faculdade. Se ele está transferindo de uma faculdade para a escola de inglês ou de uma outra escola de inglês, a gente faz todo o processo depois do estudante aplicar. Então, não precisa se preocupar com a escola que você está saindo. Não precisa se preocupar. Isso independente do Covid, independente das aulas. Sim. Se você está em Boston e você quer vir para cá, é o que eu falo todos os dias, você pode entrar em contato. Aliás, coloca para mim, Tony, o número do telefone da US Link para as pessoas entrarem em contato. O telefone está aí, 801-269-1311. Tem um outro número, não tem agora? Que é o número de WhatsApp, é isso? Isso. Qual que é o número novo, sabe decor? Sei. 385-787-9922. Vamos falar em português agora. Repete que eu repito. Fala aí. 385 787 9922. Então tá, a gente vai começar a usar até esse número agora para ficar mais fácil, porque vai direto pro WhatsApp. Sim, vai direto pro WhatsApp. no Daí é WhatsApp. você que responde. Sou eu mesmo. Mas responde mesmo, hein, Olá. Deixa eu aproveitar aqui, ó. Vocês fazem extensão de visto enquanto aguardamos a mudança de status? Fazemos também. E como é que funciona isso? Então, a gente dá um suporte para os estudantes a respeito disso, ou para o futuro estudante, neste caso, na verdade, né? O único que a gente pede é que eles forneçam toda a documentação e que eles estejam naquele tempo que não seja mais do que 45 dias perto da data de saída deles. Melhor é pedir com 90, né? Isso, melhor pedir com 90, melhor ainda. Porque tudo mais rápido, a gente não faz nada correndo e a gente não corre aquele risco de ficar fora do status e talvez ter que fazer uma outra extensão ou contatar a imigração, mas a gente ajuda sim. Olha só, a Liliana Nunes está perguntando aqui, ó.
Tá. Ó, tô até completando a outra pergunta. Mas vocês fazem quantas vezes forem necessários? Porque, segundo o advogado, nós temos que ir renovando caso a imigração não responda à mudança de status. Correto. Essa questão de extensão, é isso Sim, mesmo? é isso mesmo. Se o tempo está muito longo, a gente vai ter que aplicar para uma outra extensão até receber a resposta da imigração. Então vai ter que ficar aplicando a extensão e toda vez tem que pagar a taxa da imigração. Toda vez tem que pagar a taxa da imigração. Cara, eles não têm mais por onde ganhar dinheiro nas costas do pobre imigrante, que já não tem tanto assim, né? Tem mais isso ainda. Como que faz para a escola emitir o Work Permit? Vocês emitem? Não, a gente não emite o Work Permit, porque o Work Permit é um documento que somente o governo, eles são os que emitem o documento. O estudante, ele tem realmente part-time, que é 20 horas na semana. E na USLing eles vão ter a oportunidade de aplicar quando eles vierem. Porque existem vagas disponíveis para os alunos. Porque tem vagas disponíveis e também depende das vagas, o horário que eles vão ter, o número de horas vai variar entre 1 hora até 20 horas. Tá. E só os brasileiros podem estudar na USLing? A Liliana Nunes pergunta. Não. A gente tem mais de provavelmente 30 países neste momento. A gente fez as contas, são 43. 43. Eu falei mais de 30. Não, tudo bem. Atualiza aí, 44. Então é 43 ou 44, boa. Não tenho certeza, mas é muita gente. Isso é legal, sim, inclusive, né? Sim. Você já estudou com quais países na sua escola? Na sua sala, na realidade? Rússia, Uzbequistão, Cazaquistão, Brasil, Peru, Salvador, México. Gente, eu posso ficar falando do país aqui. É o Salvador, não é Salvador, Bahia, não. É El Salvador. Olha só. Natan Fernandes Souza. Para tirar o visto de estudante F1, é necessário ter o ensino médio no Brasil? Então, eu vou falar que não é um requerimento certo, porque realmente a gente não pede certificação para isso, mas como é um curso de adultos, é normalmente o que é recomendado quando o estudante aplica. Tem alguns estudantes que eles conseguem vir com o visto F1, com 16 anos, por exemplo, eles ainda não terminaram ensino médio, e eles vêm aqui, estudam inglês, e alguns deles, ao mesmo tempo, fazem o ensino médio aqui. Então, realmente não é um requisito, mas como é um curso de adulto, é o mais comum a gente ver, né? Entendi. Então, quer dizer, não é necessário que você tenha. Porque a gente está falando de escola de inglês, é diferente, tá? Então é o seguinte, ó, 801-269-1311 é o telefone. A gente precisa fazer isso mais vezes, trazer o Jonathan aqui mais vezes. Então libera aí, viu, Narine, para ele vir aqui. O Jason, please, Narine, just you need to tell Jonathan to come here more often. Right? More often. Yeah, that's it. My English is not that bad, but it's not that good too. I need to improve that. Só para quem não entendeu, eu falei umas besteiras aqui, depois a gente legenda. Já viu legenda ao vivo? Não tem, né? Tem, mas nós não temos uma tradutora ali louca para ficar digitando na hora. Jonathan, obrigado mais uma vez. Obrigado a você, tá? Paulo. Espero que você volte aqui para tirar outras dúvidas assim que certeza. Começar o semestre. Mas vamos combinar o seguinte, eu vou lá mostrar como é que está a escola, como é que está essa preparação, porque vocês vão ter agora esse mês todo, na realidade, o mês de agosto também para começar essa preparação, né? Correto. E quem quiser aplicar, já aplique agora, entre em contato agora, feche agora. Se você está em qualquer lugar do país que você quer se mudar para Salt Lake City, então aproveita a chance que você tem. Dá um bico naquela sua escola que prometeu e não cumpriu, porque é bonitinho até a hora que assina um contrato. Depois, até a hora que assina o contrato, teu nome, teu sobrenome, teu apelidinho querido, tudo certinho, né? Aí vem, os caras vêm embaixo nas suas costas, olha que legal, sejam bem-vindos, olha aqui nossa estrutura, né? Que legal, nós somos sua família. Depois que você assina o contrato e paga, você vai pedir alguma coisa? Quem que é você? Qual que é o teu número mesmo? O que você faz? Não, mas é porque tá falando, não interessa, você assinou o contrato, tá aqui. Tem muita, eu não estou falando de brincadeira, não estou falando que tem muita escola que é assim. E você se transforma em número. E quando eu falo que a USLing é muito mais do que uma escola de inglês, é sua casa longe de casa, é porque ó, você tem
Provavelmente você vai estar falando com o Jonathan o tempo todo. Muitas vezes a Narine vai falar com você diretamente, né? Quando ela consegue conversar. E é impressionante como é mundial a forma como você conversa com as pessoas na escola. Você consegue se comunicar. E tudo que você precisa, até problema pessoal, você já resolveu, né, Jonathan? Sim. Não é? Sim, aquele acontece. problema do landlord, aquelas coisas assim, já aconteceu, já, né? Aconteceu. Ele fica vermelho porque é verdade, meu. Eu sei, eu já estava lá, eu vi. Então é isso. Então faça isso. Entre em contato com a US Link. Eu tenho certeza que você realmente vai se sentir em casa. Quer falar mais alguma coisa, Jonathan? Não. Muito obrigado, Paulo. E todos os que entrem em contato, sejam muito bem-vindos na US Link. Qualquer coisa que precisarem, a gente é uma família, mais que uma escola de inglês. A gente está aqui para ajudar vocês, dar o suporte preciso e que vocês sejam a nossa família também. Beleza, obrigado. Deixa eu aproveitar o seguinte, ó. Tem um recadinho para vocês aí de 30 segundinhos. Obrigado, Jonathan, mais uma vez. Eu já volto, a gente vai falar da Naya Rivera. Tem muito assunto para a gente falar. Tem a história lá do Trump ainda, do Black Lives Matter. Tem ainda a situação do Pop Smoke, aquele rapper que morreu aqui. Tiveram acho que 5 pessoas que foram presas, envolvidas com essa história. E tem mais um monte de coisa ainda no programa, então não sai daí. É um instantezinho, só 30 segundinhos pela outra cá. Eu já estou voltando. O maior tratamento para a cura da depressão. A depressão é uma doença psicológica e física. Ela é silenciosa, solitária e suicida. Participe desse tratamento do nosso núcleo de oração na Brazilian Flavors, nesta quinta-feira às 8 horas da noite ou domingo às 10 da manhã. Local 6546 State Street, na cidade de Murray, no estado de Utah. Para mais informações, ligue 801 613 0895.